Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui nos encontrando novamente para dar continuidade à assistência da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, do Socorro Espiritual, que é o tratamento que normalmente acontece às quartas-feiras na nossa casa. Então, peço a vocês que vocês se recolham no local adequado, tranquilos. Quando for assim, uns 5 minutos antes das 8 horas, vocês possam se dirigir ao local que vocês tenham privacidade, para poder absorver, né, a mensagem do Evangelho e também para que a espiritualidade possa, na hora do passe, ter mais eficiência, um ambiente mais propício para o cuidado. Isso quando for possível, né? Quando não for possível, o local bom é onde nós estamos e tá tudo certo. Então, convido a todos que respirem calmamente. Vamos nos elevando e vamos agradecer a Deus por este momento, agradecer a espiritualidade amiga que está sempre conosco, agradecer a Deus que nos oferece o dom da vida e todas as experiências necessárias para a nossa evolução. E pedimos, Senhor, que o nosso Evangelho, que a nossa conversa seja plena de conhecimentos, de boas ideias, que nós estejamos abertos ao aprendizado, ao entendimento. E vamos neste momento receber o passe, pedindo que o nosso mentor individual, que os mentores da nossa casa querida possam estar com as suas mãos direcionadas para nós e que eles possam ir deslizando desde o nosso coronário até os nossos pés, deslizando as suas mãos, retirando tudo aquilo que não contribui para o nosso equilíbrio para a nossa saúde, desmanchando os nós energéticos, aliviando o nosso coração, nos auxiliando a limpar a nossa mente e que eles possam captar fluidos salutares e ir depositando por todo o nosso ser, nos auxiliando no nosso equilíbrio, nos reorganizando energeticamente, desde as nossas células, o nosso espírito, o nosso psicológico, o nosso mental. E assim agradecemos, Senhor. Graças a Deus. Então nós vamos iniciar o nosso bate-papo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E para nós vamos falar da perda de pessoas amadas e mortes prematuras. De Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Bom, antes de nós começarmos a falar, eu queria colocar algumas coisas para vocês, assim, que todo o tema que nós lemos no Evangelho, ele é importantíssimo para nos dar elementos para a gente ser bem-sucedido nas nossas ações, nas nossas opções, para fazermos o correto, para nos fortalecer, para nos elevar moralmente. Então, não há tema menos importante.
Mas existem certos temas como esse, né, das mortes prematuras, que são temas muito sensíveis para as pessoas que vivenciam esse tipo de experiência. Então, para todas essas pessoas e, assim, para todos nós, mas em especial para essas pessoas, as palavras do Evangelho nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele é um calmante, ele é um santo remédio para aliviar as chagas que esse tipo de experiência traz para nós, as dores e os sentimentos que nós ficamos envolvidos quando passamos pela experiência de perder prematuramente uma pessoa querida ou um filho, enfim, alguém jovem, né, as pessoas que nós amamos e que é prematuro segundo a nossa visão. Então, o que acontece, né? Quando desencarna um jovem, nós logo pensamos assim, né? Que Deus foi injusto, que está errado. E às vezes nós somos muito cruéis em alguns pensamentos, porque nós estamos ali envolvidos por tanta amargura, por um fel tão grande, que quando nós vemos as pessoas mais idosas, às vezes adoentados, nós pensamos assim, olha, aquela pessoa já viveu tanto, a pessoa já está velha, já não tem mais condições físicas como o meu filho tinha. Essa pessoa já não colabora mais para o progresso da sociedade e está aí, continua tendo a bênção da vida. E o meu filho, tão jovem, tão cheio de oportunidades e possibilidades, se foi. Esse pensamento é muito comum das pessoas terem esse tipo de comentário, né? O bem, ele está onde pensais ver a cega fatalidade, onde nós, na nossa ignorância, encaramos uma fatalidade em que aquilo aconteceu como que por um acidente ou não tinha que ter acontecido, há sempre a decisão de Deus, sempre objetivando a evolução, a melhora daquelas pessoas envolvidas na circunstância de um desencarne de alguém que nós julgamos que está indo para a pátria espiritual prematuramente. Tudo que acontece tem uma finalidade inteligente e uma razão divina e regeneradora. Deus jamais colocaria para nós uma vivência, uma experiência como essa, tão dolorosa, se ela não tivesse um objetivo regenerador, um objetivo salutar para a nossa vida, mesmo que ali naquele momento, na nossa cegueira, na nossa ignorância, como nós também não lembramos daquilo que foi combinado antes de nós encarnarmos. Então, por não sabermos nada daquilo, nós nos resumimos àquele momento e a nossa fé fica comprometida. Então, vamos buscar dentro dos conhecimentos, das orações, o fortalecimento da nossa fé para que nós possamos entender que este Deus maravilhoso que nos ama de uma forma tão intensa, ele coloca para nós somente aquilo que vai fazer com que a gente vá para frente, que a gente evolua e também aquela pessoa que desencarnou. A morte prematura, ela muitas vezes tem como objetivo preservar a pessoa que desencarna das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-la para a perdição. Então, existe ali todo um planejamento para a vida daquela pessoa, de coisas que ela tem que viver e ressarcir e experimentar para evoluir. E quando a espiritualidade observa que a pessoa está
se deixando envolver por influências que vão pôr em risco o sucesso, a evolução daquela pessoa, que pode trazer mais sofrimento a ela do que benefício, e também envolvendo aquelas famílias dessas pessoas, muitas vezes essa pessoa é retirada do plano físico, ela desencarna para ser poupada dos sofrimentos que vão vir com a permanência dela no plano terrestre. A morte dos jovens, ela não é fatalidade, ela ocorre quando Deus julga que não é mais útil que aquele jovem permaneça no plano terrestre. Nós pensamos que a pessoa, quando morre um jovem, ela foi privada dos prazeres, das conquistas, das experiências que iam vir. Então, assim, a gente pensa, mas foi tão jovem, tanta coisa para conhecer, podia ter constituído uma família, podia ter trabalhado, conquistado bens, podia ter viajado, ter tido prazeres, né? Enfim, nós sempre pensamos dessa forma. Foi tão cedo, deixou de construir, de conquistar tantas coisas. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem é que sabe, quem é que pode afirmar que aquele espírito que desencarnou prematuramente aos nossos olhos, se ele tivesse permanecido no corpo físico, quem é que pode falar que ele ia ser feliz? Quem é que poderia prever o que ia acontecer com aquele nosso irmão? As coisas que ele ia viver, como ele ia se comportar diante dessa ou daquela situação da vida dele? Se ele não ia sucumbir diante de influências negativas, pondo em risco a sua evolução e trazendo tanto sofrimento para ele e para os familiares? Quem é que tem esta bola de cristal em que pode afirmar o que ia acontecer com aquela pessoa se ela permanecesse no plano físico? Nenhum de nós, meus queridos, nós não sabemos. Será que a gente pode dizer que na pátria espiritual aquela pessoa também não vai ter condições de aprender, de conquistar coisas, de construir coisas importantes na espiritualidade, de estar ali fazendo parte de um trabalho redentor em favor da humanidade, que vai ser muito importante para a sua evolução espiritual? O fato da pessoa ter deixado o plano físico e ir viver na pátria espiritual, essa mudança de condição não impede de forma alguma que ela tenha condições de manter o aprendizado, as possibilidades de conquistas, só que de uma forma diferente, muito mais ampla, que as nossas percepções não conseguem entender. Até porque no momento ali envoltos na dor, nós não conseguimos ter esta clareza de pensamento. Meus queridos, a morte, ela não é a separação eterna. Nós, quando perdemos, né? Quando nós temos uma pessoa querida que parte para a pátria espiritual, nós, como somos espíritas, nós acreditamos na vida após a morte. Isso tem que nos alimentar de uma forma positiva, nos amenizando as dores, na confiança de que quando nós partirmos de uma forma natural para a pátria espiritual, quando nos for dado a oportunidade, tivermos o merecimento, estaremos novamente abraçando essas pessoas que nós amamos. E muitas vezes, até encarnados, né? Quando às vezes nós temos uma lembrança de sonhei com aquela pessoa, às vezes não foi um sonho, nós de fato, quando estamos ali desprendidos, separados do corpo físico, no momento do descanso deste corpo físico, nos encontramos com essas nossas pessoas queridas e nos abraçamos e depois deixamos ali, temos aquela memória, aquela lembrança daquele encontro de uma forma não tão nítida, mas os encontros acontecem também.
Então, esta certeza de que nós vamos abraçar esses nossos queridos que partem para a pátria espiritual, tem que nos fortalecer, deixar a nossa fé grande, porque assim vai ser mais fácil nós passarmos por esta prova, por essa experiência na nossa existência. Mães e pais, quando os nossos filhos, os nossos queridos que estão na pátria espiritual, que desencarnaram prematuramente, nós lembramos deles com amor, com carinho, com alegria. Quando a nossa certeza de que eles estão ali sendo cuidados, que esse Deus maravilhoso que ama a nós e a eles também, e todo ser vivente do nosso planeta, encarnado e desencarnado, é amado por Deus, e nós ali nos alimentamos dessa certeza e criamos uma atmosfera, um sentimento de paz, de amor, tudo isso vai envolver esses nossos queridos na pátria espiritual, trazendo bem-estar a eles. Eles vão também estar envolvidos nessa atmosfera de tranquilidade. Da mesma forma, quando nós deixamos que a dor tome conta, que a amargura se instale de uma forma ali tão fixada dentro do nosso coração, que os pensamentos de revolta envenenem todo o nosso ser, toda essa negatividade que envolve esses sentimentos também vai chegar a esses nossos queridos e eles vão sofrer, porque vão ver que nós estamos sofrendo. E há uma coisa que é muito importante, porque isso revela essa postura, esses sentimentos, eles revelam a nossa falta de fé na sabedoria de Deus. E esta fé na sabedoria divina tem que ser sempre uma bandeira aberta na nossa mente, no nosso coração, que ela possa tremular e todos possam observar essa bandeira e a mensagem que ela traz, que Deus nos ama e Ele é por nós e que tudo o que acontece para nós é para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Existem situações em que, vamos supor, o jovem morre prematuramente. E se fosse dado a nós a possibilidade de nós irmos voltando na linha do tempo e nós pudéssemos ver o que aconteceu com esse jovem numa outra encarnação, muitas vezes acontecem casos em que aquele jovem, ele busca através do suicídio, a interrupção da sua experiência encarnatória, e às vezes ele foi ou influenciado por pessoas, ou ele não teve o suporte familiar que deveria ter dado a ele, a estrutura, o apoio para ele seguir adiante, né, na sua tarefa, na sua vivência naquela encarnação, e ele busca o suicídio. Então Deus faz ali no planejamento reencarnatório com que aquelas pessoas envolvidas, vamos supor, venham a receber esse jovem no seio da sua família como pai e mãe, para auxiliá-lo a passar por aqueles anos que ele ainda tem que viver determinada experiência, e findado esse tempo, ele vai desencarnar porque a finalidade daquela encarnação já ocorreu. E a missão daquele pai e daquela mãe com aquela criança já teve êxito. Então ele é uma das possibilidades para que nós tenhamos nesses exemplos explicação para um dos muitos motivos que podem fazer um jovem vir a desencarnar. Ou aquilo acontece para que aquele pai e aquela mãe vivam a situação de ter um filho amado retirado do seio da família, para que possam também valorizar a maternidade, que em outra vivência, em outra encarnação, quem sabe não tenha sido valorizada e aproveitada como deveria ter acontecido. Às vezes, a mamãe recebe no seu ventre, já combinado, né,
na espiritualidade, aquela criança, ela já sabe que a criança não vai para frente na gestação e em determinado momento deste processo orgânico a criança vai morrer, né? Vai deixar o plano físico através do aborto, e a mãe emprestou o seu corpo para que aquele ser pudesse viver aqueles meses, aqueles dias, aquelas horas necessárias para que ele tivesse aquela experiência. Que coisa linda quando a mãe, por amar tanto aquele ser, mesmo sabendo que ele não vai ter, não vai viver com ela depois, né? Não vai nascer, ela empresta o seu útero, o seu corpo físico para receber, para que ele possa evoluir. Ou para que ela também, numa outra circunstância, também possa entender a bênção que é a maternidade e aproveitar essa experiência. Então eu vou deixar para vocês assim uma mensagem, né, retirada do Evangelho. E eu vou dizer aos pais eu digo: abençoem os seus filhos que desencarnaram com o amor e com a fé. E serão também vocês envolvidos pela consolação poderosa deste nosso Pai de infinita bondade. Quando nós nos alimentamos desta nossa fé, da certeza que Deus é por nós e está conosco o tempo todo, de que tudo que nós vivemos tem por finalidade nos enobrecer, fazer de nós pessoas melhores moralmente. Quando esta certeza nos alimenta, nós vamos também produzir um amor de tanta beleza que vai abraçar os nossos filhos aonde eles estiverem na pátria espiritual. E também vamos deixar que o amor do Pai abrace para sermos consolados na vida diante desta situação. Eu convido a todos que estudem o Evangelho. É lindíssima essa passagem. Através do conhecimento, através da leitura, nós ficamos fortes para viver a situação. O sofrimento, ele é natural, mas o entendimento da situação, a resignação, é a consequência de quem cultiva a fé dentro de si. O conhecimento traz também para nós as palavras sábias na hora que nós tivermos que consolar caridosamente um irmão ou uma irmã que estejam passando por esta situação. Então vamos estudar o Evangelho e vamos assim fazer agora nossas vibrações, alimentados que estamos, né, nas palavras que este livro maravilhoso traz para nós. E vamos envolvidos por todo este amor, por toda essa paz. Vamos pedir a Deus que todos esses sentimentos maravilhosos possam ser transformados pela espiritualidade. Que todo esse nosso desejo de melhora, de paz, de amor, possa se transformar em alento, em consolação, em abraços fraternos para toda a humanidade, levando a todos os lares em que houve o desencarne de um jovem, de um filho querido, que ali os braços de Jesus possam ser presentes,
sentidos amorosamente, envolvendo aquelas famílias em consolo, em amor, em paz. E que esses mesmos braços de Jesus possam envolver o nosso planeta Terra e todo aquele ser que vive, toda a natureza, a todos nós, em vibrações de amor, de paz e de reconforto. E vamos vibrar por nós mesmos, pedindo que nós possamos ser os verdadeiros obreiros de Deus, que nós possamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos no Evangelho, em ações e em atitudes na nossa vida. E assim vamos finalizando essa nossa assistência, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por este momento maravilhoso. Eu especialmente agradeço a todos vocês que me ouviram, por todo o amor, por todo o carinho. E eu peço a Deus e a Jesus que envolvam a todos em paz, em amor e em felicidade. Muita paz a todos.